Meus irmãos, a Deus a honra, a glória e o louvor para sempre, amém? A paz do Senhor para os irmãos. Quem veio para adorar Jesus pode dar um glória. Aleluia. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa e tudo quanto estiver em suas mãos seja abençoado pelo Senhor. Esse é o meu desejo nessa noite, onde sou grato a Deus, muito grato, por esta tão nobre oportunidade de estar na presença do Senhor. Tem algum som aí excedente. Eu quero ser grato ao Senhor por esta tão nobre oportunidade de estar na casa de Deus. Só isso já é um motivo de muita alegria para mim e de muita honra estar na presença do Senhor. Motivo ainda maior de gratidão é estar com esse povo tão bonito que eu já aprendi a amar. Terceira vez que eu estou aqui, já sou quase de casa. Deus abençoe a vida de vocês e é uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus por esta igreja, por cada um dos irmãos, louvar ao Senhor pela vida do pastor Olivar. Deus abençoe meu pastor, sua família, sua querida e digníssima esposa, Deus abençoe. Muito obrigado por tão honrosa oportunidade. Meu amigo pastor Josinaldo, esse homem de Deus, servo do Senhor, e todos os demais que ladeiam o pastor Olivar, Deus vos abençoe. Está na minha companhia alguém muito nobre, que é o pastor Vitor Amaral. Esse moço bonito, gente, é meu cunhado. Vocês já viram o cunhado elogiar outro assim? É porque ele é bom mesmo, viu? Um irmão que Deus me deu, casado com a minha irmã, pai da minha sobrinha, e é vice-presidente do ministério da Igreja Metodista Renovada, lá em Guaratiba, da qual eu faço parte. Deus abençoe a vida do pastor Vitor Amaral. Eu quero compartilhar com você um texto, se você puder, por favor, das Sagradas Escrituras, no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Se a serva de Deus quiser, pode ficar à vontade aí, tá? Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu quero parabenizar a igreja pelos 55 anos. Eu falei com o pastor Vitor, pastor, são 55 anos. Pastor Vitor ficou abismado, né? Nosso ministério tem 30 anos, a gente já achou que era velho, 55, vocês estão bem demais, viu? Deus abençoe. São muitos anos de labuta, né, pastor? Glória a Deus, Deus é bom, né? Deus vai renovando as gerações, né? De geração em geração. Botou um pastor novão aqui, garotão. Glória a Deus. Pastor Olivar, Deus abençoe. Parabéns a todos os irmãos que labutam, principalmente aqueles que são pioneiros, né? Como alguns aqui eu pude ver. Deus abençoe a vida de vocês. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu sei que o tema que vocês escolheram fala sobre a casa de Obed-Edom sendo abençoada por causa da presença de Deus, né? Mas eu vou falar algo que tem a ver com isso também, mas eu quero usar esse texto do livro de Ruth, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos, se você puder me acompanhar. Capítulo 1, a partir do verso 1. Além de quem está olhando aí no telão, né, ou na tela, quem ainda estiver procurando, eu acredito que já deu tempo de encontrar. Diz assim o texto, do verso 1, a gente vai até o verso 6 e depois a gente pula para o verso 21 e termina na parte A do verso 21. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth,
Ficaram ali quase 10 anos e morreram também ambos. Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado ao seu povo, dando-lhe... O Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe... Verso 21, parte A, e a gente encerra. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Você pode repetir esse verso, por favor? Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Olha para quem está do seu lado com todo carinho, segura na mão dele e diga assim: meu irmão, cuidado, para na hora da crise não sair da casa do pão. Pode tomar seu assento. Ouça isso, por favor, eu vou ser breve naquilo que eu tenho a passar a você. O livro de Ruth é uma história bela, que a gente conhece, uma mulher que se destacou na Bíblia, mas o que está em voga aqui é o início da história de Ruth, antes mesmo de entrar totalmente na sua história. O livro de Ruth começa com a história, na verdade, de Noemi e Elimeleque, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família, que o texto diz que eles são residentes de Belém de Judá. Mas um belo dia chega a crise, a fome, e por causa da fome eles decidem peregrinar nas terras de Moabe. E aí o desenrolar da história, do qual nós já lemos alguma parte. Alguns pontos a gente tem que observar e precisa prestar atenção, porque tem muita coisa para nós nas entrelinhas da Bíblia e às vezes passa desapercebido. A perceber ou a notar, a gente vai começar a entender como o texto começa dizendo que esta família morava ou habitava em Belém de Judá. Belém de Judá no hebraico significa casa do pão. Belém de Judá significa o quê? Casa do pão. Casa do pão. Esta família habita ali, mora ali, se sustenta dali, vive uma vida tranquila ali. Mas o texto vai dizer que um belo dia, naquela terra, naquele lugar, na casa do pão, chegou uma crise. A ponto do texto ser tão explícito em dizer que naquele lugar faltou o pão. Perceba o antagonismo da situação. A terra significa casa do pão, mas na terra ou na casa do pão faltou o pão. Parece brincadeira. Seria até hilário se não fosse trágico, porque a gente precisa entender e perceber que a despeito deste lugar ser a casa do pão, porque o próprio Cristo disse que ele é o pão da vida e essa casa é a casa dele, nós somos a habitação sua. Então, entendendo isso, nós começamos a perceber que nós somos a casa do pão, nós somos a terra do pão, mas volta e meia na nossa vida, a crise também chega e falta o pão. Tem hora na nossa vida que falta justamente o que a gente nunca imaginou faltar. Tem hora na vida da gente que o que a gente menos esperava que acontecesse, acontece. A gente espera que aconteça com todo mundo, afinal, o mundo está em crise, e nós dizemos, se o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Mas volta e meia a gente percebe que mesmo a gente dizendo que o mundo está em crise e a gente está em Cristo, de vez em quando a gente também entra em crise. E como explicar se nós somos a terra do pão e também estamos em crise e falta pão? Eu vim aqui te dar um recado que talvez você não esteja acostumado a ouvir, porque o evangelho de novidade, esse evangelho que estão trazendo para o meio da gente, não prega mais isso. Mas eu vim lembrar para você o que Jesus disse, que na caminhada nós teríamos aflições. Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições. Eu já venci, mas vocês vão continuar tendo aflição. Qual é o sentido disso, pastor? É entender que nós passaremos por dificuldades. A diferença é que nós temos uma certeza. Ao final da dificuldade eu não sucumbo a ela, mas eu venço ela, porque o meu Cristo já venceu. Só que tem gente entendendo errado. Tem gente achando que não pode passar crise. Tem gente achando que não vai ter problema.
Tem gente achando que o negócio é mil maravilhas. Ô irmão, acorda aí. Você veio para o Evangelho, não para a Disneylândia. Você veio para a casa de Deus. Você não veio para o parque de diversão. Parque de diversão você entra sorrindo, sai sorrindo. A casa de Deus, de vez em quando você tem que ser confrontado com essa palavra que eu vim lhe dizer. De vez em quando você vai ter crise, vai chorar. De vez em quando você vai passar a noite toda chorando, para só no outro dia de manhã ter seu choro seco. Porque as lágrimas podem, ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Enquanto a gente não chora, a gente só pensa na alegria que vem de manhã, mas é só você passar uma noite inteira chorando, que você vai ver o quanto dói um negócio desse. A gente fala desses negócios, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Irmão, você está pensando que chorar uma noite inteira é brincadeira? Você está pensando que alguém que chorou uma noite inteira está chorando por brincadeira? Você está pensando que alguém que passou a noite inteira acordado chorando, estava porque perdeu simplesmente o amorzinho da vida dele? Ou dela? Ô irmão, acorda. A gente não capta o que a Bíblia diz para nós. O choro pode durar uma noite. Quando eu penso em alguém chorando uma noite inteira, irmão, não é chorar e pegou no sono de tanto que chorou, é chorou a noite inteira. O que não seria isso senão a crise? O que não seria isso senão a dor? O que seria isso se não fosse uma tragédia muito profunda para alguém passar uma noite inteira chorando a ponto de só ter o seu choro cessado porque Deus interviu? Porque senão o choro continuava. Calamandarabaceia, calabaraia. Delemandorema calabarácia. O meu Deus hoje me trouxe aqui para dizer para você, você vai ter crise sim, você vai chorar sim. Deixa eu te falar um negócio. Esses dias eu atendi alguém no gabinete, e essa pessoa chorava, e eu procurava uma palavra que eu pudesse dar a ela. Aliás, não foi no gabinete, eu conversei com o pastor Vitor. Foi ontem, essa madrugada, eu fiquei até 3 horas da manhã conversando com um pastor, amigo meu. E ele chorava no telefone, e eu procurava uma palavra que pudesse enxugar suas lágrimas. E enquanto eu procurava, Jesus disse no meu coração, o único que tem a capacidade de dizer para alguém, não chores mais. É ele. Aí eu entendi e falei assim, amigo, pode chorar, que eu estou aqui para te ouvir chorar. Tem hora que o teu pastor não vai ter a palavra mágica para secar teus olhos de lágrima. Por quê, pastor? Porque tem hora que você vai ter que chorar mesmo. Tem hora que você vai ter que sentir a dor e senti-la no... Vai ter que aprender a lidar com a dor. Tema, calaie, maracando, ré. Eu não sou melhor que Paulo, você não é melhor que Paulo. E Paulo está dizendo, Deus, sou teu parceiro, tira o espinho. Sou teu amigo, tira aí porque está doendo. Oramanderemácia calabaraia. Sabe aquelas horas de desespero que a gente se sente íntimo de Deus a ponto de dizer para eles, senhor, calma aí, o senhor não está percebendo que você está me machucando não? O senhor está percebendo que isso já está demais, não? O senhor não acha que isso já passou da hora de acabar, não? E Deus olhar para você e dizer, eu até queria tirar, mas para ter o livramento não posso tirar, vou ter que te fazer sentir dor. Acaba com essa crise logo, Deus. Deus dizer, a crise não vai acabar agora, porque se acabar agora você não fica pronto para o que eu tenho. Crises, como diz o hino antigo das meninas que cantavam juntas, crises servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o seu lamento. Só que, enquanto Ele não transforma, você tem que encarar a crise.
Enquanto ele não muda, tem que passar por ela. O problema é que esse evangelho que estão pregando agora é um evangelho igual miojo, é instantâneo. Só que o evangelho de Cristo não é instantâneo assim. Tem dor que Jesus vai aparecer e vai dizer, para de chorar. Ele tem poder para isso. A mulher está chorando pelo filho que morreu e ele diz, para de chorar. Mas por que ele diz, para de chorar? Porque ele pode ressuscitar quem está morto. E ele faz. Só que nem sempre vai ser assim. Jesus, teu amigo Lázaro tá mal, vai lá. Calma aí. Ô Jesus, morreu. Calma aí. Mas o senhor já não podia ter resolvido? Podia, mas por que permitiu Marta e Maria sentir a dor da perda primeiro, para depois resolver? É porque tem dor que amadurece a gente. Eu vi um depoimento essa semana se eu não me engano, o nome dele é Érico Rocha. Ele é coach, assim como eu sou. E ele disse algo interessante, ele falou assim, eu tentei ajudar uma borboleta. É clichê, mas ouve isso daqui. Ele disse, eu tentei ajudar uma borboleta na metamorfose, no processo que ela já estava saindo do casulo, já estava formada saindo do casulo, e quando ela estava já quase saindo, mas parecia que ela estava com dificuldade de romper a última barreira do casulo, eu aproveitei e rasguei e deixei ela cair. E aí ele observou o seguinte, a borboleta que ele deixou cair não conseguia voar. Por quê? Porque o processo que ela estava é o que daria o crescimento às asas dela. Se ele interrompeu o processo de dor dela, ela parou de sentir dor, foi facilitada, mas a asa não cresceu, não vai voar. Tem hora que Deus não pode tirar a tua dor na hora que você quer, porque senão você não voa. Deus tem que te deixar para a tua asa ir crescendo, crescendo. E depois desse processo você vai voar. Calma, que Deus está no controle de tudo. A nossa dificuldade não é crer que Deus vai fazer. A nossa dificuldade é passar pelo tempo que Deus tem que deixar a gente passar para a gente crescer. A maior dificuldade de Abraão não era crer que Deus lhe daria um filho. A maior dificuldade de Abraão era crer, durante os 25 anos de espera, que Deus ainda continuava com a promessa de pé na sua vida. A dificuldade que a gente tem é lidar com um intervalo de tempo entre a promessa e o cumprimento da mesma. Mas eu vim aqui animar o teu coração, dizer para você, vai ter crise sim, vai ter hora que Deus não vai poder te poupar, tem hora que você vai ter que passar, mas fica tranquilo que Ele está no controle de todas as coisas. Quando o dia raiar o sol bonito, Ele está no controle. Mas quando o dia amanhecer nublado e chuvoso, Ele continua no controle. Quando tudo der certo, Ele é Deus. Não é isso que a gente canta? Mas quando não der certo, Ele continua sendo Deus. Então está na hora de acreditar naquilo que você canta, prega e fala para os outros. Noemi e Elimeleque estão enfrentando uma crise. A casa é de pão, mas na casa do pão faltou pão. E tem hora que a gente vai ter que entender que, a despeito da nossa fé, da nossa comunhão, tem hora que a gente fica assim, onde foi que eu errei? Não é que você errou, irmão. É que tem hora que faz parte do processo mesmo. Tem coisa que faz parte do processo mesmo. Tem coisa que é assim mesmo. Ninguém te falou, então eu vim aqui para te falar. Tem coisa que vai doer mesmo, mas é parte do processo de aperfeiçoamento. É parte do processo de amadurecimento. É Deus te fazendo ser melhor. Aí, Elimeleque e Noemi têm uma reunião em casa. O texto não diz, digo eu, fazendo inferência do texto. Imagino que Noemi e Ruth agora tem Noemi e Elimeleque, tem uma reunião em casa e eles tomam uma decisão. Qual é a decisão? A Casa do Pão sempre foi muito bacana. Afinal, a prova cabal de que a Casa do Pão sempre foi muito boa para eles, pastor, é que eles criaram 2 filhos lá. Se não fosse bom, eles não teriam criado 2 filhos lá. A terra sempre lhes deu o sustento que eles precisavam. A terra sempre lhes deu aquilo que eles tinham a necessidade. Plantava, colhia, comia, caçava e tem tudo lá. Só que agora chegou a crise e está na hora de tomar uma decisão. Porque, deixa eu te falar um negócio aqui. Crise é momento de decisão. Toda crise vai te levar para um beco sem saída para você tomar uma decisão. O ponto
é o que você vai fazer no meio da crise. E deixa eu dar um recado aqui de antemão. Cuidado com as decisões que você toma no meio da crise. Elas podem ser perigosas demais. Elimeleque e Noemi decidem então fazer o quê? Vamos abandonar a casa do pão. Em outras palavras, falando mais jovial, vamos meter o pé daqui. Só que isso me faz refletir um pouco. Por que me faz refletir? Porque a casa do pão sempre foi suficiente para eles, enquanto tinha pão. Mas no momento da crise, a casa do pão passou a não valer mais nada. A ponto deles decidirem que é melhor peregrinar. Sabe o que é peregrinar, irmão? Se eu traduzir isso daqui em miúdos, é trocar um passarinho na mão por 2 voando. Peregrinar é tentar a sorte. É sair à procura do que eles nem sabem o que procuram. Segura isso daí que eu vou te falar. Tem gente que enquanto a casa do pão tinha pão para ele dava glória e aleluia, o pastor era o melhor que existia. Mas quando entrou em crise, ele foi o primeiro a meter o pé e dizer, vou sair por aí tentando a sorte. Deixa eu te dar um recado aqui, meu irmão, ou minha irmã. Cuidado com as decisões que você toma na hora da crise, porque a decisão errada pode fazer ou trazer um resultado pior do que o da crise. Vou repetir. Na crise, decisões erradas podem trazer um resultado pior do que a crise que você enfrenta. Noemi arrumou uma crise quando ela tomou a decisão errada por causa da crise que enfrentava. Vamos tentar a sorte. Vamos ver o que dá. Vamos ver como vai ser. Ô, meu irmão, não troca o que Deus te deu por uma sorte, não. Eu sei que talvez esse momento do teu casamento seja um momento turbulento demais, mas não sai batendo o pezinho dizendo, eu vou largar ela e vou tentar a sorte por aí. Cuidado que você pode se arrebentar. Eu vou largar ele porque eu não aguento mais. Isso é momento de crise, não é momento de você tomar decisão errada. Cuidado, está na hora de você reaver os seus valores e entender que a casa do pão sempre te deu o pão que você precisou. O momento de crise chegou, mas crise acontece em qualquer lugar. Só tem um detalhe, crise vem e passa. Grava um negócio no teu coração que você já sabe, mas eu vou repetir para você imprimir na tua alma. Crises são passageiras. O que Deus te deu é eterno, irmão. Deus deu a casa do pão, mas Elimeleque e Noemi estão decidindo trocar o que Deus deu por algo que eles nem sabem o que vai ser, pastor. Enquanto a igreja era do jeito que você queria, era melhor a igreja da Rocinha, mas quando você foi confrontado, alguma coisa aconteceu, você agora quer trocar saindo por aí, cuidado para você não dar cabeçada. Eu conheço famílias de pastores que estavam na casa do pão, mas por causa da crise decidiram sair, a peregrinar. Quer saber o resultado? A família está toda destruída. Gente desviada, gente caída, porque tomou decisão errada e arrumou uma crise dentro da crise. Decisões erradas podem gerar crise dentro de outra crise, cuidado. Noemi e Elimeleque decidem sair, decidem peregrinar. Sabe o que acontece no meio da peregrinação? A primeira coisa que acontece é eles perderem o que Deus deu, perderem o que Deus prometeu, perderem aquilo que Deus colocou na mão deles, que é o lugar onde eles estavam. Segundo, o texto vai dizer, versículo 3, e morreu Elimeleque. Quem é Elimeleque? Pai de família. O direcionador, o cabeça. Aquele que dá a direção, dá a ordem, fala para onde vai, como vai fazer. Afinal, eles estão peregrinando. Quem está peregrinando não tem um lugar fixo, precisa de direção. Mas agora, na hora de precisar de direção, quem morre é o cara que dá a direção. Porque, escuta isso daqui, quem sai da casa do pão por causa da crise, a primeira coisa que perde é o lugar onde está e a segunda é a direção.
Se você toma decisões precipitadas e abandona lugares que Deus te deu, coisas que Deus te deu, pessoas que Deus te deu por causa da crise, a primeira coisa que você vai perder é o que Deus te deu, a segunda que você vai perder é a direção. E gente sem direção fica dando cabeçada, porque quem não sabe onde quer chegar não chega a lugar nenhum. Gente sem direção fica perdido, sem direcionamento, sem uma rota, sem saber o que vai acontecer da vida. Deus não te deu espírito de temor, não te deu espírito de covardia e muito menos espírito de confusão. Deus te chamou para chegar a um destino e a um lugar certo para você. Deus não te chamou para ficar dando cabeçada perdido por aí. Deus te chamou para entrar e saber onde você vai chegar. Então segura o que Deus te deu ainda aqui na crise, para você não perder o que Deus te deu e perder a direção no meio do caminho. Perdeu o lugar que estava, perdeu a direção. Versículo 5, o texto vai dizer: morreram também ambos, Malom e Quilion. Quando seu pai morre, Elimeleque, Malom e Quilion agora precisam trabalhar para sustentar sua casa e proteger a sua mãe, a sua família, porque já casaram. E quando Malom e Quilion, ambos os filhos morrem, aquela casa perde. Já perdeu a direção, agora perdeu a proteção, o braço forte que protegia, e perdeu o provedor, aquele que trazia a provisão para dentro de casa. Pode perceber, gente que abandona o lugar da crise na hora da crise, sem direcionamento de Deus, sem Deus mandar. Pode perceber, ele perde o que tem, ele perde direção, perde provisão e perde proteção. Fica perdido, desprotegido e desprovido. Deus não te chamou para ficar assim. Deus te chamou para ter o que é seu, o que Deus te deu. Por isso eu vou lhe dar um conselho mais uma vez. Não abre mão daquilo que Deus lhe deu por causa da crise, porque a crise passa, mas a proteção de Deus continua, a provisão de Deus continua, a direção de Deus continua. Cuidado, porque saindo do propósito você tem muito mais a perder. Tem gente que tinha tudo para dar certo. Tem gente que tinha tudo para vencer, tem gente que tinha tudo para triunfar, mas por causa de decisões precipitadas, vai perdendo tudo ao longo do caminho. Não obstante a isso, independente disso, a misericórdia de Deus que dura para sempre, como diz a sua palavra. O verso 6 eu acho maravilhoso. Perceba que, desde que Noemi decidiu sair do lugar que ela estava, da casa do pão, ela começou um ciclo vicioso de perdas. Perdeu a casa, perdeu o marido, perdeu os filhos, só perde, só perde, só perde, porque não está no lugar que Deus quer. Enquanto você não estiver no lugar que Deus quer, você vai continuar perdendo, 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 perdendo. Está na hora de ver o que você fez para sair do propósito da direção. E por que está perdendo tanto? É porque você saiu da rota que Deus queria. Quando Noemi um dia perdeu, daqui a pouco Noemi ouve uma notícia. Que notícia? Versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu. O que ouviu, irmão? Dando-lhe. Noemi saiu de lá porque faltou? E agora ela está ouvindo que lá chegou? Primeiro, Noemi acaba de perceber que toda crise é passageira, a despeito do seu tempo, ela vai passar. Ela saiu de lá porque estava faltando pão, a casa do pão não tinha mais pão, mas uma hora Deus, o Senhor visitou seu povo, dando-lhe pão. Noemi vai aprender a duras penas, primeiro, que toda crise é passageira, uma hora ela passa. E deixa eu te falar um negócio aqui, irmão, tem crise de algumas pessoas que passam em um dia, tem outras pessoas que a crise passa em uma semana, tem outros que passam em um mês, tem outros que passam em um ano, tem outros que passam em 10 anos. A despeito do tempo que a crise passa, uma hora ela vai passar. Acredite nisso aqui, eu não sei quanto tempo está durando a tua crise, mas uma hora a crise vai passar. É por isso que vale mais a pena esperar do que decisão precipitada.
Quando Noemi ouve a notícia, o Senhor visitou seu povo dando-lhe pão. O lugar que tinha crise, a provisão chegou. Quem ficou em Belém de Judá, não perdeu nada. Passou pela crise e agora a provisão chegou. Mas quem saiu de forma precipitada, perdeu família, perdeu direção, perdeu provisão, perdeu proteção, perdeu o lugar que tinha. Sair do propósito precipitadamente pode lhe acarretar perdas irreparáveis. Deixa eu falar um negócio aqui. Noemi percebeu um negócio muito triste. Noemi percebeu que se ela tivesse ficado, ela teria passado talvez até necessidade, mas a família ainda estaria toda à volta da mesa. Deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Conta pra ninguém. Decisão precipitada tem o poder de te tirar o que a crise não tem o poder de tirar. Vou repetir. A decisão errada tirou de Noemi o que a crise não tiraria. Se ela fica, ela não perde o que perdeu. Se ela fica, ela não perderia o que acabou perdendo por causa da decisão. Porque uma decisão precipitada é pior do que uma crise. Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão. Segura na hora da crise. Engole o sapo na hora da crise. Mas essa crise não vai lhe tirar o que uma decisão precipitada poderia lhe tirar. Tem gente perdendo muita coisa, não é por causa das crises da vida, é por causa da decisão precipitada. Tem coisa na tua vida que você não teria perdido se não fosse uma decisão errada. Você passaria a crise, você ia lá embaixo, ia fazer igual a palmeira. O vento soprou, você foi lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Enquanto o vento estava soprando, você estava lá embaixo, mas uma hora o vento passa, você volta de pé. A crise é o termômetro da tua confiança em Deus. Eu conversava com alguém essa semana que disse para mim: rapaz, você acredita que o irmão fulano de tal veio me perguntar se eu já tinha desviado por causa da situação que eu estou passando. Está passando uma crise conjugal muito terrível, enfim. E aí a pessoa foi perguntar para ele: o senhor não desviou não? E ele disse: meu irmão, eu não desvio por causa da prova, eu choro por causa dela, desviar eu não desvio. O problema da gente é que a gente entende que quando a prova vem, está na hora de desviar, quando a prova vem, está na hora da gente largar tudo, quando a prova vem, está na hora de jogar tudo para o alto, quando a situação crítica vem, está na hora de entregar a carteirinha e dizer para o pastor que não quer trabalhar mais na igreja. Meu irmão, acorda, é nessa hora que você tem que trabalhar mais ainda, é nessa hora que você tem que se dedicar mais ainda, é nessa hora que você tem que buscar mais ainda. Vai para o monte, pastor, Deus não está falando nada. Vai para o monte e continua falando com ele, porque todos os teus recados estão chegando para ele. A hora que ele decidir responder, ele responde um por um. Não é o silêncio de Deus que vai te fazer mudar o teu comportamento diante dele. Você precisa manter a tua postura e a tua posição. Você é crente. Oh, glória, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu sei que você está enfrentando crise, mas lembre-se que você ainda é crente. Eu sei que você está enfrentando crise, mas você ainda é crente. Eu sei que essa prova está doendo, mas você ainda é crente. Não desista por causa da luta, se mantém em pé, se mantém em pé. Soramandarabakalabara, se mantém em pé. Ô glória, meu irmão, na hora da luta não é hora de desistir, não é hora de desanimar, é hora de lutar. A gente começou a entender a coisa errada. A gente entende que quando tudo está bem é hora de adorar, mas quando tudo dá errado é hora da gente desistir, se esconder na caverna e esperar o vento passar. Não! Quando o mar se levanta contra você, é hora de você estufar o peito e dizer: eu sei no Deus que eu... Oh, glória! Não é assim que a gente canta? Pode o vento soprar, que eu estarei de pé. Se o mar se levantar,
eu uso a minha fé, o Todo-Poderoso vem me socorrer, porque em suas mãos está todo o poder. E você está se acovardando agora por causa de quê? E você está se escondendo agora na hora da crise por causa de quê? E você está querendo correr agora por causa de quê? Agora que a dor começou a afetar você, você está querendo desistir por quê? Deus hoje me trouxe aqui para despertar o leão que está dentro de você e dizer para você, a hora da crise é a hora que eu quero ver a tua reação. Oh glória, é a hora que você tem que levantar mais forte ainda. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado mais uma vez. Calabarassuri bicandorebaraia. Diga para ela assim, meu irmão, em nome de Jesus. Não, mas diga com voz de profeta mesmo, diga em nome de Jesus. Reage nessa crise. Reage nessa crise. Reage nessa crise. Reage que Deus tem vitória para você. Reage. Tem resposta de Deus para você, mas você tem que reagir. Reage, reage, reage. Eu sei que está doendo, mas reage, reage que Deus te dá graça. Um dia, Josué está em lágrimas, em pranto, desesperado. Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 32. Josué está desesperado, chorando em lágrimas. Chorando o luto de Moisés 30 dias. Aí no capítulo 1 de Josué, que é a sequência de Deuteronômio, Deus aparece. Parece que pega no colarinho de Josué e diz assim, ô Josué, Moisés está morto. Reage. Oh glória. Eu sei que está doendo, mas reage. Ai, mundará-se, calabará-se, varaia. Eu sei que a tua dor é grande, mas a minha vontade de te usar é maior. Reage. Eu sei que está em desespero o teu coração, mas reage porque a obra é grande. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ensinou uma verdade para Josué. Josué, levanta para lutar. Deus diz assim para ele, toma a tua espada, e o lugar que eu tenho para você será o vosso termo. Onde você botar o pé, eu vou dar a terra para você. Ninguém vai ficar diante de você, Josué. Você vai destruir todo mundo. Escuta uma coisa. Deus está dizendo para Josué assim, Josué, lágrima não substitui suor. Enxuga a lágrima, pega a espada e cai para a guerra matando Josué. Deus hoje te trouxe aqui para te dar uma palavra de ânimo e dizer para você, eu sei que você está em crise, mas o céu não está em crise. Você está em crise, o céu não está em crise. A tua casa está em crise, o céu não está em crise. A tua família está em crise, o teu Deus não está em crise. Reage que Deus vai te ajudar a reagir no meio dessa crise. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Você tem um Deus que quer lutar a tua causa, lutar a tua guerra. Você tem um Deus que, ainda que permita a crise chegar, é o Deus que cuida para a crise passar. Vou repetir, ainda que Deus permita a crise chegar, Ele é o mesmo que permite a crise passar. O mesmo que permite a crise chegar na tua casa, é o mesmo que determina o tempo que ela vai poder ficar lá. Porque a crise não mora lá, a crise se hospedou lá, faz parte do processo. Mas daqui a pouco Jesus vai mandar ela embora. E o que é que você fez durante a crise? Eu vou encerrar, mas deixa eu te falar um negócio. A crise vai passar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso é fé, vai passar. Só que depois que ela passar, você vai cair na real. E o que realmente vai ter pesado em tudo isso é o que você fez na hora da crise. Porque Noemi acabou de perceber que a crise passou, mas se arrependeu pelo que fez enquanto a crise estava lá. Deus não quer que você se arrependa depois da crise.
Tem gente que é muito homem, é muito mulher para assumir os riscos e dizer, vou fazer mesmo porque eu sou dono da minha vida, quem manda na minha casa sou eu, o pastor não tem nada a ver com isso. Só que o que mexe comigo é o que Noemi faz, é igual a gente faz. Versículo 21. Olha o que Noemi vai dizer. Isso daqui é a palavra de Noemi. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez. Cheia a partir. Noemi está falando da partida dela de Belém de Judá. Só que quando Noemi decidiu sair de Belém de Judá, Noemi decidiu sair de lá porque ela achou que não tinha o suficiente. Sim ou não? Saiu porque não tinha tudo o que precisava. Saiu porque não estava de acordo com o que tinha e o que tinha era pouco. Só que depois que ela perdeu tudo, ela está dizendo que ela partiu cheia. Sabe o que é isso daqui? É aquele velho ditado clichê que a gente vive dizendo, a gente só dá valor quando a gente... Enquanto ela tinha, ela queria sair porque achava que não tinha o suficiente. Quando perdeu, ela diz que ela tinha tudo quando partiu. O problema das nossas decisões erradas no meio da crise é que a gente só percebe a besteira que fez depois que a crise passa. Gritar na hora da crise é fácil, difícil é perceber que depois que você gritou, você percebe que o erro não foi com quem você gritou. E aí você já perdeu. O problema não é a agressão em si, apesar de ser crime, né? O problema é que depois que você agride, aí a raiva passa e você percebe, por que eu fiz isso? Agora eu perdi. O problema não é dizer as verdades que você fala, eu queria tanto falar as verdades para o pastor. O problema é que depois que você fala as verdades, você percebe que a verdade não estava do teu lado. Só que aí você já perdeu. Deixa eu te dar um recado aqui, irmão. Anne Frank diz algo que eu sou apaixonado por aquela menina disse. Uma vítima de Hitler de 17 anos de idade. E o diário de Anne Frank, ela escreveu algo mais ou menos assim. As pessoas levam mais flores aos sepultamentos do que enquanto em vida, porque o remorso é maior que a gratidão. Noemi entendeu isso aqui. Eu tinha tudo, cheia a partir, estou voltando vazia. Ela percebe que ela fez o inverso. Ela, quando entrou na crise, lá no versículo 1, ela entendeu que estava vazia e foi peregrinar onde Deus não mandou para conseguir se encher. Depois que a crise passou, perdeu tudo, ela percebeu, na verdade eu tinha tudo e a minha decisão me fez perder tudo. Só que sabe qual é o segundo problema de Noemi? Primeiro, percebeu a besteira que fez, só que o segundo problema é uma crise que surgiu lá no Éden. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Foi Deus que mandou ela tomar a decisão errada, sair de Belém de Judá? E por que Noemi está dizendo que foi o Senhor que tirou tudo dela? É porque a gente tem dificuldade de assumir a culpa do que a gente faz. É porque na hora de tomar a decisão, não tem no texto eles pedindo direção a Deus, mas depois que perdeu tudo, a culpa é de Deus, porque mandou a crise. Por que é síndrome do Éden, pastor? É porque quando Deus aparece para dizer, Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que você fez? Foi a serpente que estava lá. Ninguém assume culpa, a culpa é sempre do outro. Só que deixa eu te falar um negócio aqui, assumindo a culpa ou não, uma hora a ficha vai cair que você perdeu tudo. Quer um recado aqui, um segredo de Deus para você começar a recuperar coisas na tua vida? Se já tomou decisão errada na hora da crise, se não tomou, respira fundo. Essa crise vai passar, não toma decisão errada. Se tomou decisão errada, vai um conselho? Respira fundo, eu sei que dói, mas reconhece que o errado foi você. Deixa eu te falar um negócio, quanto mais rápido você assumiu a tua culpa, a tua miséria, mais rápido e mais fácil fica dessa página virar. Quando Noemi decidiu entender tudo isso, ela começou a se baixar. Quando ela baixou a guarda totalmente, aí as coisas começaram a mudar para a vida de Noemi. Quer ver alguma coisa mudar? Baixa a tua guarda, para de culpar a Deus ou para de culpar os outros. Assume a culpa e diz, Senhor, fui eu que errei.
Fui eu que tomei decisão precipitada, fui eu que tomei decisão errada. Não era para eu ter saído de onde eu saí, não era para eu ter ido para onde eu fui, não era para eu ter deixado quem eu deixei, não era para eu ter me juntado com quem eu me juntei, não era para eu ter falado o que falei, não era para eu ficar de bico com quem eu fiquei. Já era para eu ter perdoado quem eu magoei. Deus hoje te trouxe aqui para tratar de você e dizer para você, está na hora de você abrir o teu coração, baixa a guarda e abre o coração. Se tiver que liberar perdão, libera perdão. E se tiver que alguém pedir perdão, vá até alguém e peça perdão. Deus quer mudar a tua história, mas a tua história não vai mudar enquanto você não mudar. A mudança é uma porta que se abre por dentro. Se você não abrir o coração para Deus, Deus não vai invadir o teu coração. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Quem está à porta batendo é pelo lado de fora. Jesus não entra sem ser convidado. Escute uma coisa aqui, se você decidir fechar o teu coração, nem Deus vai mudar o teu coração, porque apesar dele poder, ele não é invasivo, ele não vai fazer isso. Agora, quando você abrir o teu coração e dizer, muda Jesus, faz o que tem que fazer, só que para ele fazer o que tem que fazer, teu ego vai ter que abaixar, o teu nariz vai ter que baixar, você vai ter que pedir perdão a gente que você esperava que ele viesse pedir, você vai ter que ir lá, você vai ter que reconhecer e falar para o teu pastor, pastor, fui eu que errei mesmo, essa situação está assim porque eu errei. Eu acho lindo, Pedro, João, Evangelho de João, lá no finalzinho, o texto diz que Pedro foi pescar. E quando Pedro está lá pescando com os discípulos, Jesus tinha ido assunto ao céu. E o texto vai dizer que naquela noite eles não apanharam nada. Jesus aparece na praia. E da praia Jesus grita lá para o barco que está lá no meio. Tendes alguma coisa para comer? Jesus está perguntando, pegaram alguma coisa? Qual foi o resultado da pescaria? Pedro pode mentir, porque Pedro não sabe que é Jesus que está na praia. Segundo, Pedro está a uma distância que uma pessoa normal não conseguiria ver o que tem dentro do barco. Então Pedro pode dizer, tem, só para inflar o seu ego, porque todo mundo sabe que a destruição, o fracasso de um pescador é ir para o mar, ficar a noite toda e não pegar nada. Pedro podia mentir e dizer, tem, só para inflar o seu ego. Só que Pedro decidiu falar a verdade e dizer, tem não, fracassei. Mesmo sem saber que é Jesus, ele está dizendo, tem não, fracassei. Por quê, gente? Primeiro porque Pedro, eu acho Pedro formidável. Pedro é quem ele é. Pedro não tem faceta, não tem nenhuma máscara. Pedro é o que ele é e acabou. Segundo, Pedro entendeu uma verdade. Não adianta ficar mentindo que tem quando não tem. Porque quem está no meio do mar vai ter que uma hora voltar para a praia. Quem está na praia não necessariamente tem que sair de lá, mas quem está dentro da água tem que sair, tem que ir para a praia. Pedro está entendendo uma coisa, mais cedo ou mais tarde a verdade vai ser revelada na praia. Não adianta ficar maquiando esse negócio, porque uma hora a verdade aparece. Uma hora teu coração não aguenta mais. E aí pode ser tarde demais. E hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, se tem que perdoar, perdoa agora. Se tem que confessar, confessa agora. Se tem que recomeçar, recomeça agora. Se tem que derrubar tudo o que você fez para começar de novo, faça agora. Mas faz alguma coisa para mudar essa situação. A crise já passou. Noemi só está em crise agora, porque a crise, escuta isso daqui, hein? A crise que Deus permitiu Noemi enfrentar já passou. Mas o problema que ela está agora foi a crise que ela arrumou por causa da decisão que tomou. Não confunda a crise que você arrumou com a crise que Deus te permitiu passar. Tem hora na vida da gente que a crise que Deus permitiu a gente passar já acabou há muito tempo. E você está orando dizendo, Jesus, antes dessa crise passar. E parece que Deus está lá de cima dizendo, meu filho, a crise que eu mandei já passou. Esse vento aí foi você que arrumou, agora conserta. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu estou aqui para consertar o que precisa. Eu estou aqui para te receber de braço de volta. E abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom. Deus quer abençoar a tua casa. Só tem um detalhe, a casa de Obed-Edom só foi agraciada por causa da presença, por causa da arca representando a presença de Deus que estava lá. Só vai ter bênção para aquilo que você precisa, se primeiro a presença de Deus vier para a tua vida.
Esquece todas as outras coisas e foca na presença dele, porque a presença dele vai te revigorar, vai te animar, vai te dar graça. Você vai conseguir fazer o que tem que fazer, conseguir tomar as rédeas de novo da tua casa, dos teus sonhos, dos teus projetos. Você vai conseguir botar em ordem o que precisa colocar em ordem. Você vai conseguir tomar de novo a coragem que você estava sem. Você vai conseguir se mobilizar para o que você precisava. Mas só tem uma forma disso acontecer. Tem que dizer para ele o que está acontecendo. Tem que entregar a verdade para ele. Eu queria te convidar a ficar de pé agora, se você puder. Porque eu quero orar junto com você agora. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E tudo que você precisa fazer, se você entendeu essa palavra, é entregar a verdade para ele. É dizer, Senhor, eu estava cheio e não percebi. Perdi tudo por causa das minhas decisões erradas. Mas, Senhor, eu estou aqui. Como cantava o cantor antigo, não lembro agora o autor da canção, mas que dizia: faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro. Serei, Senhor, santuário para teu louvor. Tudo que você precisa fazer aqui agora é entregar essa verdade para ele e dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo, quebra e me refaz se tiver que assim fazer. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. O oleiro quer refazer o vaso, mas o texto de Jeremias 18 diz que não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra. Se você não se quebrar, se você não se quebrantar, o salmista no Salmo 51 vai dizer que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Tem coisas na tua vida que é só uma questão de arrependimento, é só uma questão de entrega, é só uma questão de humilhação. É por isso que a palavra vai dizer, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Deus tem perdão para você, Deus tem restauração para você, Deus tem restituição para você, Deus tem mudança para você, só depende de você. Entrega, vai. Fecha teus olhos agora e entrega para Ele a verdade que há no teu coração. Diga para Ele, se você desistiu no meio da crise, diga para Ele: Senhor, eu quero voltar a lutar hoje. Se eu abrir mão de alguma coisa por causa da crise, eu quero recuperar, eu quero me humilhar, reconhecer meu erro e eu quero voltar. Se por acaso você está enfrentando a crise e a crise estava dizendo para você: desiste, para, larga tudo, você diz para Deus agora: Senhor, não me deixa desistir, eu quero continuar, eu quero vencer, e eu creio que eu vou vencer essa luta. A tua igreja, Senhor, ora ao Senhor agora. Tem gente aqui com seu coração quebrantado. O Salmo 51 diz, ó Pai, que o Senhor não rejeita, e eu creio nessa palavra. Se o Senhor não rejeita o nosso coração quando mesmo está contrito e quebrantado, olha para nós agora, em nosso estado de miséria, em nosso estado, ó Pai, mais terrível, nós declaramos que nós somos fracos, falhos, errados, falhamos, vacilamos em algum momento e deixamos a desejar, largando. Tamandarabassúria. Tem gente aqui que deixou o lugar da promessa. Tem gente que largou o lugar do parai, mandele miandorebacalabarassúria. Tem gente aqui que estava na casa do pão, mas largou a casa do pão por causa da crise. Tem gente aqui que estava no lugar da bênção, mas deixou o lugar da bênção por causa da crise. Tem gente aqui que tinha tudo na mão para dar certo, mas por algum momento de sua caminhada deixou escapar pelas suas mãos. O que nós queremos te pedir aqui, Pai, é que nos dê pelo menos a oportunidade de ouvir. A oportunidade de ouvir que o Senhor visitou a casa do pão.
Noemi, apesar de todos os problemas que ela estava, ela disse: eu vou voltar para lá, porque lá é o lugar da bênção. Que nós possamos ter a hombridade, a humildade de retornar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Que nós possamos voltar para a circunstância, para aquilo que a gente nunca deveria ter deixado, para o comportamento que a gente nunca deveria ter aberto mão, para as coisas que a gente nunca deveria ter largado por causa da crise. Que a gente volte ao primeiro amor, que a gente volte, ó Pai, para casa, para o lugar que o Senhor tem para nós. Belém de Judá é o lugar que o Senhor tinha, a casa do pão é o lugar que o Senhor tinha, a provisão para Noemi e sua casa, mas por um momento de indisplicência, por um momento de decisão errada, Noemi botou tudo a perder, e nós não queremos colocar tudo a perder. Que a crise não nos tire o que a gente tem de mais importante. Que a gente possa perceber o que realmente vale hoje antes que a gente perca. E que se por acaso tivermos perdas ao longo do caminho, que nós possamos ser humildes o suficiente para reconhecer que nós erramos, nós perdemos, nós fracassamos, mas que a Tua mão tem nos alcançado para a glória do Teu nome. Nós te pedimos a Tua ajuda, a Tua graça, em nome de Jesus. E quem concorda pode dizer amém. Quem concorda pode dizer graças a Deus. Abrace uma pessoa que está do seu lado e diga para ela: o Senhor hoje renova as tuas forças. O Senhor hoje te renova. O Senhor hoje te dá pão. O Senhor hoje te consola. O Senhor te reanima. O Senhor te dá força para você caminhar mais uma milha em nome de Jesus.